Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. A acne é muito frequente na adolescência, mas na realidade pode surgir em qualquer idade adulta e afeta mais mulheres que os homens. Quem nos recebe é a doutora Margarida Maria Murbá Carneiro, ela que é dermatologista. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Roberta? Muito obrigada pelo convite, viu? Fico muito honrada. Nós agradecemos a sua participação tão valiosa, doutora, do nosso programa e com um assunto tão interessante, não, doutora? Muito interessante e muito prevalente, né? Perfeito, doutora. Doutora, para que todos possam entender o que é a acne? Bom, a acne, ela é um processo inflamatório, então nós dizemos que ela é um tipo de foliculite. Quando a gente pensa na pele, essas estruturas que nós temos aqui são as unidades pilosebáceas, onde nós temos as glândulas sebáceas, o folículo piloso. Quando nós temos um processo inflamatório nessa unidade, nós temos uma foliculite. E a acne é um tipo de foliculite, tá? Que pode ter diversas causas. Então a gente pode ver aqui que ela não fica assim tão superficialzinha, né? Ela acaba pegando um pedaço aqui razoável da pele. Como nós dissemos na nossa entrada, doutora, é muito comum na adolescência, né? Sim, muito comum na adolescência, quando você tem o estirão da puberdade, porque você tem alterações hormonais que acabam levando a uma hiperfunção da glândula sebácea, né? E no que essa pele fica mais oleosa, isso faz parte da fisiologia da acne, é uma das partes da fisiologia dela, né? E principalmente as meninas ficam apavoradas, né? Querem esconder. E tem sempre aqueles conselhos dos pais, dos avós, pelo amor de Deus, não mexe porque é pior. Isso é verdade, doutora? Não é legal. Então a gente sempre orienta o quê? Você cutucar a pele de qualquer forma que seja, sempre vai aumentar o risco de ter uma infecção, porque a unha é muito contaminada. Sim. Aí você já tem lá um processo inflamatório que muitas vezes já tem bactéria dentro, já tem um conteúdo de pus e você ainda vai lá com a unha e tenta tirar aquilo. Então, assim, não é legal quando sempre que tem alguma coisa que deve ser drenada, quando é um cisto ou algum abscesso um pouco maior, você deve fazer isso com um profissional adequado, né? Sim, doutora, perfeito. Agora o tema da nossa matéria, doutora, e quando a acne aparece na mulher adulta, o que fazer, doutora? Isso é um negócio complicado. E aí é aquela coisa, na fisiologia da acne a gente tem várias coisinhas. Então, é a formação do cravo, são gatilhos inflamatórios que agem direto no folículo pilosebáceo, fazendo com que essa glândula fique hiperfuncionante. Então, como nós temos vários fatores participando da formação da acne, nós temos várias formas de intervenção. Então, nós temos a proliferação bacteriana, temos o aumento da oleosidade, temos a formação do cravo, a ação dos hormônios no folículo pilosebáceo, que a sensibilidade da pele da mulher aos hormônios ela é muito grande. Então, muitas vezes a mulher nem tem alteração efetiva no sangue em relação à quantidade de hormônio, no caso os andrógenos que a gente fala, que são os derivados aí da testosterona, mas a atividade deles é muito intensa. E isso faz com que essa pele tenha cravos, acnes e muitas vezes pelos a mais, às vezes induz também queda de cabelo. Então, cada caso é um caso, né? Como tem vários fatores agindo na etiologia, nós temos várias formas de abordar, conforme a resposta de cada paciente, porque a gente tem que entender também que a acne pode ser genética. Então, num primeiro momento, lógico que dependendo da persistência, da frequência com a qual as lesões aparecem, da intensidade com a qual as lesões surgem, se é uma acne leve, uma acne mais inflamatória, nós vamos estabelecer se há necessidade de uma investigação por exames. E quando há essa necessidade? Quando a gente suspeita, às vezes, de uma síndrome do ovário micropolicístico, que é uma possível causa, ou uma síndrome metabólica, seja associada a uma síndrome dos ovários policísticos, ou uma síndrome metabólica gerada por um diabetes, uma resistência insulínica, que não necessariamente estejam relacionados aos ovários. Quando há essa suspeita, há necessidade de coleta de exames.
Tem a acne que também aparece no pré-adolescente de forma muito precoce e que também pode estar relacionada a uma alteração da glândula adrenal. Então, também é algo que pode ser investigado em exames. E você suspeitar também vai depender da intensidade do quadro. Quando você tem efetivamente uma alteração hormonal a ser tratada, muitas vezes o endocrinologista vai ajudar o dermatologista nesse tratamento, porque foge um pouco da nossa área. Em algumas situações, nós mesmos conseguimos ajudar esse paciente. Quando não há uma alteração quantitativa, é só clinicamente, pela avaliação clínica, pela característica da acne, pela evolução, a gente imagina que possa haver uma hipersensibilidade. Muitas vezes nós usamos medicações que diminuem a ação da testosterona na pele para poder diminuir essa acne. Junto disso, a gente tem que usar produtos que acelerem a troca celular e diminuam a produção de queratina, para diminuir a formação dos cravos, que são os retinóides, né? Os alfa-hidroxiácidos, então ácido retinóico, retinol, ácido glicólico, adapaleno tem uma porção. Quando a gente percebe que o paciente está numa crise horrorosa, está tudo inflamado, muitas vezes, inicialmente, você precisa apagar um incêndio. Apagar o incêndio, muitas vezes, quem melhor faz isso é um antibiótico. Pode acontecer de também ter um antibiótico para usar. Então, tem várias abordagens no tratamento da acne, né? Isso tudo depende de um acompanhamento. Não tem como a gente falar, olha, de forma geral, a gente usa isso, 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 isso. Não. Tem muitas opções e, conforme a clínica, a gente define o tratamento. Nossa, olha quanta coisa, né, doutora? Por isso mesmo que a gente levanta uma bandeira aqui no programa Momento Medicina sobre a automedicação, não a automedicação. Muitas pessoas procuram ajuda no Dr. Google, né? Sim. E acabam comprando, né, produtos que não são adequados, né, doutora? E acaba piorando o caso, né? Nós temos um problema seríssimo hoje, quase um problema de saúde pública, né? Nesse Sim. negócio da acne na mulher, não só na mulher adulta, né? Mas principalmente na mulher adulta, por causa desses modismos em relação ao uso de chip da beleza, chip não sei do que lá, hormônio injetável para melhorar a libido e melhorar. Tudo bem, assim, todo mundo quer ter disposição, quer ter músculo, corpo bonito. O problema é que as pessoas estão fazendo um uso indiscriminado e, assim, principalmente para a mulher. Isso é muito perigoso. Esse uso da testosterona tem causado muita acne, muito cravo, piora da qualidade de pele, Sim. calvície. Então, assim, tem que tomar cuidado porque tem muitos efeitos colaterais, E né? sempre procurar a ajuda do especialista, né, doutora? Exatamente. O que devemos fazer para prevenir a acne? Olha, a prevenção que nós podemos fazer é uma boa higiene da pele, então geralmente o tipo de sabonete vai depender do tipo de pele, mas de forma geral a gente não quer uma pele muito irritada, porque às vezes as pessoas acham que quanto mais lava o rosto, mais diminui a oleosidade, melhor vai ser. E nem sempre isso acontece, tá? Sim. Se você fica exagerando na forma de lavar, no tipo de sabonete, às vezes muito abrasivo, você muitas vezes tem até um rebote, tem até uma piora da acne e da oleosidade. E as peles são diferentes uma da outra, né, doutora? Exatamente. Então, assim, eu uso maquiagem, então tem que remover a maquiagem. Usar um sabonete adequado, umas 2 vezes ao dia. De prevenção, pensando, olha, fora da indicação dermatológica, o principal é isso. Evitar o uso dos androgênios de forma também indiscriminada. Outro cuidado que é importante ter é em relação ao uso de suplementos alimentares. Então, é muito comum o paciente começar a tomar whey protein e tal, e dependendo do tipo de whey protein, ele começa a ter acne também, porque nem todo whey é só proteína, muitas vezes tem muito carboidrato junto, carboidrato aumenta a acne, então pensando em alimentação, o que nós temos de comprovação de relação com acne são principalmente os alimentos que têm alto índice glicêmico. O leite, as massas, farinhas brancas. Então, toma cuidado com isso. Doces, farinhas brancas e leite, tá? Isso é o que o paciente pode fazer em casa. Fora isso, aí já
precisa de uma orientação médica caso a caso. Que tipo de creme, que tipo de produto fica mais adequado? Sim, doutora. Doutora, agora vamos falar em tratamento. Qual seria o tratamento ideal? Há uma associação de um retinol, os produtos retinoides, né, que são os queratolíticos, o protetor solar, a hidratação é sempre importante, mesmo na pele acneica, porque ela nos ajuda a manter o equilíbrio da superfície e evita disparo de processo inflamatório. Isso é o basal, tá? Então, um retinoide, protetor solar, hidratação. As medicações orais e outras medicações eventualmente mais específicas vão depender aí de cada caso. Inclusive o Roacutan, né, a isotretinoína oral, que é tão, às vezes, usada até só como um anti-idade, para acne é muito eficaz, mas também, grande maioria das vezes, não é para cura. Né? A gente tem aí por volta de 20% de recorrência mesmo usando a isotretinoína oral. Tá? Perfeito, doutora. Doutora, agora, foram muitas dúvidas também sobre as cicatrizes, né? Como se elimina as cicatrizes provocadas pela acne? Aí eu já falei para vocês, né? Veja só, eu não tenho uma inflamaçãozinha aqui, né? Então, por motivos óbvios, uma acne inflamatória que pega toda esta unidade vai causar cicatrizes que pegam toda essa região. Então, você tem uma perda tecidual. Não adianta a gente ter a expectativa de que com um procedimento, com um peeling superficial, essas cicatrizes vão sumir. Então, o tratamento da acne, da cicatriz de acne, é um tratamento que depende muito de persistência. Você não precisa necessariamente optar por uma tecnologia, seja um laser fracionado, um microagulhamento, radiofrequência microagulhada, peelings. Ai, farei 5 sessões. Agora, muitas vezes é mais interessante você fazer 2 sessões de um laser por ano e daqui 5 anos você perceber que tudo aquilo ali melhorou, do que você ter atitudes intempestivas. E a gente tem visto muito isso na internet, né? Muita coisa que dá errado em função de falsas promessas. Sim. Não há tratamento que vá curar e eliminar cicatrizes de acne em uma sessão. Nenhum. E quanto mais intenso e agressivo, maiores as chances, mas maiores os riscos. Então, é muito importante que se tenha paciência e persistência. Mas, de forma geral, o que nós usamos são os lasers fracionados, microagulhamento, ainda é usado o tratamento com dermoabrasão, com lixa diamantada, também tem a possibilidade da subcisão, que é um tratamento com agulha. Os peelings também estão indicados dependendo do tipo de cicatriz. O peeling de fenol, ao contrário do que as pessoas falam, não, a principal indicação dele não é cicatriz de acne, tá? Então, não é uma regra que nós usemos o fenol, que está sendo liberado agora novamente para a classe médica, mas não é uma regra a gente usá-lo para isso. Mas, de forma geral, são esses os que nós mais fazemos. Sim, doutora. E é muito importante isso, né, doutora? A supervisão de um especialista, no caso, porque, como a doutora muito bem disse, a acne pode ser hereditária também, né, doutora? Exatamente. Então, temos que prestar muita atenção, né? É. E eu te pergunto, doutora, e quando procurar a ajuda do especialista? Bom, quando a acne é persistente, mesmo com a higiene adequada da pele, com o uso diário dos filtros solares não oleosos e um hidratante não oleoso, se há persistência do quadro, há necessidade de um segmento. Esse segmento pode ser mais intenso, com mais visitas ao médico ou menos, a depender dos resultados que o paciente tem e da intensidade da acne que ele tem. Mas, de forma geral, a persistência da acne já é uma indicação de consulta. Ou, peguei uma receitinha, porque geralmente os pacientes com acne chegam no consultório já tendo usado alguma coisa que viu na internet. Tudo bem. É o ideal? Não é o ideal, mas estou usando tal negócio. Deu alergia, não segurou em processo inflamatório. Vá ao dermatologista para ver se o tratamento está adequado
E caso seja uma indicação adequada, que seja modificada porque não está dando certo. Então, isso é uma coisa que pode acontecer também. Claro. Mesmo no consultório, a gente pode usar as medicações e o paciente não ter grandes resultados e a gente muitas vezes ter que progredir no tratamento ou fazer outras investigações, como eu falei para vocês. Perfeito, doutora. Doutora Margarida, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Imagina, espero que vocês aprendam bastante e tenham gostado bastante do conteúdo. Obrigada. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.